Bom, gente, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, não é isso? Entretanto, ele não pode atacar qualquer célula. Ele, moçada, vai ter uma certa especificidade. Ele vai atacar apenas um determinado grupo de células específicas para aquele vírus em particular. Como é que funciona, gente, essa especificidade da ação viral? Basicamente, o vírus ele possui proteínas receptoras que são específicos, que são complementares a receptores da célula hospedeira. Exatamente, gente, dentro do modelo chave fechadura. Ou seja, vale o mesmo raciocínio que a gente colocou lá em relação à enzima e o substrato, né? Assim como a chave é complementar à sua fechadura, a enzima é complementar ao substrato. Assim como a chave é específica para a sua fechadura, uma enzima é específica para o seu substrato. Mesmo esquema aqui. Vale o modelo chave-fechadura também. O vírus apresenta receptores específicos que são complementares a receptores da célula hospedeira. Que eles só vão encaixar nos receptores da célula hospedeira. Chave, fechadura, complementar, específico nesse caso. O exemplo, né, gente, mais tradicional possível, pega lá o famosíssimo HIV, vírus da AIDS, ele apresenta uma proteína chamada GP120. O GP120 é o receptor viral, entre aspas, a chave. E ele só vai poder entrar em células hospedeiras que apresentem lá uma proteína chamada CD4-CCR5. Nome grande, né, da proteína. Exatamente o receptor celular. O resultado, gente, chave fechadura. O HIV tem uma chave que vai ser específica, complementar a essa fechadura. Então, o HIV não apenas não pode atacar qualquer ser vivo, como não pode atacar sequer qualquer célula do corpo humano. Ele só vai atacar células que apresentam receptor específico para isso. É o caso, por exemplo, lá dos linfócitos T4, chefão do sistema imunológico, o linfócito T auxiliar, que inclusive tem o nome linfócito T4, que apresenta lá a proteína CD4, receptor para HIV. Alguém vai lá e se pergunta com razão, por que a gente é tão burro? Por que a gente é tão idiota? Por que a gente tem lá na nossa célula uma proteína receptora para o vírus? Né? Não faz sentido isso. Lembrando que essas proteínas receptoras para o vírus, elas normalmente são proteínas de histocompatibilidade, moléculas de histocompatibilidade relacionadas ao reconhecimento celular. Então, para quem não lembra, né, especialmente lá na membrana, no glicocálix da membrana, existem proteínas, glicoproteínas, que funcionam como espécie de impressão digital da célula. De maneira, moçada, lá, que para cada célula você tem um padrão de proteínas, de glicoproteínas na membrana no glicocálix, é a impressão digital da célula. E o seu sistema imune reconhece o que é seu e o que não é, baseado nisso. Então, determinado padrão de glicoproteínas, proteínas na minha célula, vai ser de um jeito. Né? Se você coloca uma célula estranha no meu corpo, meu sistema imune percebe que o padrão de proteínas, glicoproteínas é diferente, que a impressão digital daquela célula é diferente da minha, que aquilo ali é um invasor, e o sistema imune parte para poder destruir. Notem que, de uma certa maneira, o HIV se aproveita dessa sua necessidade de reconhecer o que é seu e o que não é, para poder acabar entrando na sua célula. O HIV, ele aproveita de uma proteína que existe na sua célula, com papel de reconhecimento, engana, como se ela fosse uma estrutura própria do seu corpo, né? Como se a partícula da HIV fosse uma estrutura próxima do seu corpo. A célula reconhece como se fosse uma estrutura dela e deixa entrar. E aí, moçada, o HIV se aproveita disso para poder infectar a sua célula, aqui nesse caso. Ô, Landim, essa proteína CD4-CCR5, ela é fundamental à vida? Não. Tanto é que tem pessoas que não têm isso. E pessoas que não têm essa proteína CD4-CCR5, elas são resistentes ao HIV. Porque o HIV tem a chave, mas se a pessoa não tivesse receptor, a célula não tem a fechadura. Não adianta nada tu ter uma chave, se a célula não tiver a fechadura, simplesmente, moçada, não vai entrar.
Daí, pessoas que não têm receptor CD4, CCR5 são pessoas, moçada, que simplesmente o HIV não consegue entrar na célula. Pessoas resistentes ao HIV, pessoas que não pegam HIV. Toma cuidado. Eu não quero ouvir ninguém dizendo que quem não tem CD4, CCR5 é imune ao HIV. Não use esse nome. Eu vou dizer que alguém é imune quando o sistema imune não deixa a pessoa pegar uma doença. O Landim, por exemplo, já teve catapora, então ele tem anticorpos contra o vírus da catapora. Se o vírus da catapora tentar entrar em mim, meu sistema imunológico vai meter o cacete no vírus da catapora e ele não causa doença nenhuma em mim. Então eu sou imune à catapora. Eu não pego catapora porque eu tenho células de memória, porque eu tenho, moçada, lá, anticorpos, porque o meu sistema imune não deixa eu pegar catapora. No caso do cara não ter receptor CD4, CCR5, não é que ele seja imune ao HIV. Tem nada a ver com o sistema imunológico dele. Ele não pega o HIV, porque o HIV não tem onde se ligar para entrar na célula. Então o HIV não tem a fechadura para usar a chave dele e entrar na célula. O HIV não entra na nossa célula, então a pessoa não vai acabar pegando HIV. Então não vou dizer que a pessoa é imune, a pessoa é resistente ao HIV, aí nesse caso. Uma vez, moçada, que você tem o lance dos receptores, a gente pode então começar um pouquinho sobre como funcionam as fases da infecção viral. Como é, moçada, que o vírus ele vai acabar entrando em você, como é que ele vai acabar causando uma doença. Lá vai organizar as fases da infecção viral em algumas etapas. Número 1, a adsorção. A adsorção, moçada, vai ser a ligação do receptor do vírus com o receptor da célula hospedeira. Então, da proteína receptora do vírus, chave, com a proteína receptora da célula hospedeira, fechadura. Primeira etapa da brincadeira, então, a adsorção, o vírus se liga à célula hospedeira. Uma vez que o vírus se liga à célula hospedeira, segunda etapa da brincadeira, penetração. Quando a gente fala, moçada, em penetração, um nome autoexplicativo, a entrada do vírus na célula hospedeira. Quando a gente fala, moçada, em entrada do vírus na célula hospedeira, existem várias maneiras disso acontecer. Vários métodos para você entrar o vírus na célula hospedeira. É o caso, por exemplo, do processo de injeção. No processo de injeção, o capsídeo viral, ele vai lá, literalmente, e injeta o material genético na célula hospedeira. Ele vai lá, perfura a membrana. No que ele perfura a membrana, como se fosse uma agulha, ele injeta o material genético viral na célula hospedeira, né, sem que o capsídeo entre. Nesse caso, moçada, o capsídeo, ele não vai chegar a entrar na célula hospedeira. Então, alguns vírus trabalham desse jeito, né, injeção, né, como se fosse lá uma agulha, o capsídeo injeta o material genético na célula hospedeira, sem que o capsídeo entre, né? Então o capsídeo não chega a entrar lá na célula hospedeira nesse caso. Mas, gente, isso aqui não é o mais comum de acontecer, não. É um outro vírus que vai ter esse comportamento. Na maioria dos vírus, o vírus entra inteiro, com capsídeo e tudo, lá na célula hospedeira. Daí, algumas possibilidades. Você tem a fusão. Na fusão, o que acontece é que o envelope viral, isso aqui então acontece em vírus envelopados, né? Nem todo vírus é envelopado, né? O envelope, né? Semelhante à membrana plasmática por fora do capsídeo. E como o envelope viral é semelhante à membrana plasmática, ele fusiona com a membrana plasmática da célula hospedeira. Vou abreviar, membrana plasmática, MP, membrana celular. Ele fusiona com a membrana plasmática da célula hospedeira. E aí, moçada, a gente tem que o capsídeo vai acabar entrando. Esses vírus aqui entram com tudo.
capsídeo entra com tudo na célula hospedeira. Terceira possibilidade, gente, chama lá de viropexia. E quando a gente fala na viropexia, o que acontece, gente, é que o vírus como um todo, ele induz a própria fagocitose. Nesse caso, pessoazinhas, ele engana a célula, ele vai lá, faz com que a célula ache que ele é comida da célula, se liga a receptores que induzem a fagocitose dele mesmo. No que o vírus, moçada, induz a própria fagocitose, ele acaba sendo englobado pela célula hospedeira, através de pseudópodes, né? Aquele esquema lá que a gente tem de fagocitose, sendo pessoas que ele entra todo também, né? Se ele é englobado, a gente tem que o capsídeo, ele entra na célula hospedeira. Quer dizer, então, que 3 maneiras do vírus entrar, né? Segunda etapa da brincadeira. Penetração, na injeção, capsídeo viral injeta o material genético na célula hospedeira, mas o capsídeo não entra, sem que o capsídeo entre na célula hospedeira. Fusão, em vírus envelopados, envelope viral, ele tem a mesma organização na membrana, daí ele fusiona com a membrana. No que esse envelope com a mesma organização na membrana, fusiona com a membrana, o capsídeo vai acabar entrando, entra inteiro. E na viropexia, o vírus, entre aspas, engana a célula hospedeira, induz a própria fagocitose, ele é englobado pela célula hospedeira, o capsídeo também vai entrar nesse caso. Quando a gente tem fusão em viropexia, que o capsídeo entra todo, esse capsídeo vai ter que ser desmontado lá dentro. De maneira que, terceira etapa da novela, nós vamos ter o desnudamento. Ora, desnudamento, deixar o vírus nu, entre aspas, né, gente? Como assim deixar o vírus nu? Tirar a cápsula dele, liberar o material genético. Os próprios lisossomos da célula hospedeira, eles acabam digerindo o capsídeo proteico. E com isso, moçada, no que digere o capsídeo proteico, acaba liberando o material genético na célula hospedeira. Liberando o material genético no citoplasma da célula hospedeira. Terceira etapa da brincadeira. Uma vez que o vírus entrou, né, no caso do capsídeo ter entrado, o próprio lisossomo da célula hospedeira digere o capsídeo, libera então o material genético no citoplasma da célula hospedeira. Claro que tudo isso de maneira controlada, né? Se alguém de repente diz, Andy, por que o lisossomo não digere e mata o vírus logo? Nesse caso, porque o vírus, ele foi lá, se ligou no receptor, enganou a célula está crente que ele não é uma coisa do mal, a célula está crente que ele é um cara do bem, então ela segue as instruções do vírus, de desmontar o capsídeo como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, o vírus enganando a célula como se ele fosse uma coisa sua. Por isso que ele tem que ligar no receptor, para que a célula reconheça o vírus como se fosse uma coisa dela, uma coisa natural, uma coisa que tem que entrar. E aí, o vírus enganando, desnuda, libera o material genético no citoplasma. Na quarta etapa, gente, da brincadeira, nós temos a eclipse, ou latência. Quando a gente fala em eclipse ou latência, a gente tem pessoas que o material genético do vírus, ele permanece inativo. O material genético viral, ele fica inativo. Isso aí varia de vírus para vírus, o tempo de latência do vírus, que ele fica inativo. Detalhe que, claro, né? Enquanto o vírus está inativo, ora, moçada, a pessoa vai estar assintomática, né? Não vai ter sintomas. Então vai ter, por exemplo, doenças virais, onde esse período de eclipse, de latência, onde o vírus fica inativo, dura alguns dias. Mas tem períodos de latência em alguns vírus que duram anos e anos, com o vírus lá quietinho, inativo, sem fazer nada. Né? Inclusive, alguns acabam ficando para sempre em latência, mas, normalmente, a maioria deles, uma hora, vai acabar saindo da latência. Como é que o material genético viral ele vai ficar inativo? Aí, tem algumas possibilidades. Ele pode ficar inativo com o nome de epissomo, quando ele está inativo no citoplasma. Ou ele pode estar inativo com o nome de
provírus. Isso aí vai depender de vírus para vírus. Ele está inativo na forma de provírus, nesse caso lá, adicionado ao DNA da célula hospedeira, somado ao DNA da célula hospedeira com o nome de provírus. Em ambos os casos, na fase de eclipse de latência, ele está inativo, ou inativo no citoplasma epissomo, ou inativo adicionado ao DNA da célula hospedeira com o nome de provírus, aqui nesse caso. A gente, pessoas, passou o período de eclipse, passou o período de latência, quinta etapa na brincadeira, a síntese, né? A síntese, gente, dos componentes virais. Quando a gente fala em sintetizar os componentes virais, você vai produzir o material genético, você vai produzir as proteínas do vírus, e uma vez que a gente vai lá sintetizar os componentes virais, sexta etapa da brincadeira, a gente vai ter a maturação ou montagem. Quando a gente fala em maturação, montagem dos componentes virais, fabriquei o material genético, fabriquei as proteínas, a gente agora vai ter que juntar tudo, né? A gente, para poder fabricar o vírus, fabricou a proteína, fabricou o material genético, somou os dois, montou tudinho, e agora o vírus está pronto. Por que a pessoa vai ficar doente? Por que a pessoa ela vai ter sintomas? Qual é a origem dos sintomas nesse caso? Exatamente o problema, gente, é na hora da síntese dos componentes virais e da maturação. Basicamente, o que acontece é que o vírus, ele controla a célula hospedeira para que ela produza os componentes virais, para que produza as proteínas do vírus. No que ela vai passar a produzir os componentes virais, ela deixa de produzir os seus próprios componentes. No que ela deixa de produzir seus próprios componentes, suas próprias proteínas, a célula escravizada, controlada, manipulada pelo vírus, não produz mais proteína para ela, produz proteína para o vírus. Não produz mais energia para ela, produz energia para o vírus. Automaticamente, a célula acaba morrendo. No que a célula morre, claro, surgirão os sintomas da doença. Então, o vírus controla a célula hospedeira para ela produzir os componentes do vírus. Para parar de produzir os próprios componentes da célula hospedeira, o que acontece é que a célula hospedeira morre e, com isso, os sintomas vão acabar aparecendo. Né? A gente tem, uma vez que os sintomas eles vão estar aparecendo, fase de doença, né? A fase sintomática da doença, a célula está morrendo, né? No que a célula morre, ela arrebenta e os vírus são liberados no meio, né? Inclusive, sétima e última etapa do processo, liberação. Uma vez que você tem que a célula morre, uma vez que você tenha a morte da célula hospedeira, você tem ruptura da membrana da célula. Uma vez que você tem ruptura da membrana celular da célula, eu posso argumentar que houve lise, quebra, a gente vai ter a liberação dos vírus no meio extracelular, a liberação dos novos vírus produzidos. E aí um problemão, né? Célula hospedeira morreu, rompe a membrana, lise da membrana, libera os vírus que vão agora atacar outras células hospedeiras. Quer dizer, então, que 7 etapas aqui na minha brincadeira. A absorção, penetração, que pode ser lá por injeção, fusão, viropexia, desnudamento, eclipse, síntese dos componentes virais, maturação, montagem dos componentes virais e liberação. 2 observaçõezinhas para a gente finalizar esse bloco é que a gente pega, por exemplo, que vírus inativos eles podem receber 3 possíveis nomes. Tem o provírus, tem o epissomo e tem o virion. Todos esses são nomes para os vírus inativos. Provírus é o vírus inativo adicionado ao material genético da célula hospedeira.
ao material genético da célula hospedeira. Já tinha utilizado essa nomenclatura com vocês. Epissomo é o vírus inativo no citoplasma da célula hospedeira. Então, provírus inativo adicionado ao material genético da célula hospedeira. Epissomo inativo no citoplasma da célula hospedeira. E, gente, o nome virion, esse nome eu não tinha usado ainda, é o vírus inativo fora da célula hospedeira. Então, a gente vai ter 3 possíveis nomenclaturas para o vírus inativo. Desses aí, o nome epissomo não é muito utilizado, provírus vai ser bem utilizado, e virion é um nome importantíssimo, né? Virion, o vírus inativo, fora da célula hospedeira. Ah, e mais outro detalhe. Quer dizer, então, que os vírus são específicos para um determinado tipo de célula, ou um determinado grupo de células. Chamamos pelo nome de tropismo a afinidade do vírus por um determinado grupo de células. Quando a gente fala em afinidade do vírus por um determinado tipo de célula, exatamente tem a ver com a especificidade do vírus. A especificidade da ação viral. Por exemplo, quando eu disser para vocês que um determinado vírus ele é neurotrópico. Ora, moçada, o que a gente queria dizer, o que a gente quer dizer, quando o vírus é neurotrópico, trópico tem afinidade por células nervosas. Tropismo, ele tem afinidade por um determinado tipo de célula, ele é específico para um determinado grupo de células. Nesse caso, neurotrópico, ele tem afinidade pelas células nervosas. Ele vai atacar, por exemplo, células nervosas. E claro, você pode usar o nome neurotrópico, imunotrópico, hematotrópico, afinidade por células nervosas, células do sistema imune, células sanguíneas e daí por diante.